Primeiramente, não deixe de assistir os outros vídeos do canal, aproveite para interagir, clicando no like, enviando a sua dúvida ou agradecimento no comentário, e para valorizar mais ainda o nosso trabalho, se inscreva no canal. Vamos lá! Com um novo arquivo criado, iremos consultar a tabela de cotações das moedas, e com as cláusulas Select From, definindo apenas os nomes das colunas que desejamos, já sabemos que ao executar esse código, todos os registros são recuperados. Perceba, na coluna Moeda, que existem várias siglas armazenadas nessa coluna. Agora, iremos utilizar o filtro nessa consulta, para reduzir a quantidade de registros e diminuir consequentemente a quantidade de dados para nossa análise. Após a cláusula From e o nome da tabela, utilizamos a cláusula Where, que permite utilizarmos algumas condicionais para nosso filtro. Nesse caso aqui, gostaria de recuperar apenas os registros de cotação em que a moeda seja igual ao dólar. Definimos assim, o nome da coluna Moeda, e com o sinal de igual colocamos entre as aspas, o da sigla da moeda que desejamos. Ao executar esse código, confirmamos que o resultado foi filtrado conforme esperado, tendo na coluna Moeda apenas a sigla USD. Podemos acrescentar esse filtro outra condicional, mas antes, lembre-se sempre de salvar o arquivo criado. Voltando para nosso código, iremos resgatar além das cotações da moeda dólar, a moeda do Japão. Aqui um caso interessante, pois quando falamos em acrescentar, logo vem em mente de utilizar a expressão AND. Contudo, ao executar esse código, não conseguimos resgatar nenhum registro, pois não existe, para a mesma coluna do mesmo registro, dois valores diferentes, ou o valor da moeda é a sigla USD, ou o valor da moeda é a sigla JPY. Portanto, simplificando, quando queremos acrescentar mais uma característica dos dados de colunas diferentes, utilizamos o AND, como estamos falando de valores de uma mesma coluna, utilizamos o OR. Alterando assim o nosso código, de AND para OR, e executando novamente a nossa consulta, temos o resultado como esperado. Iremos continuar fazendo uma consulta condicional, agora para filtrar outra tabela, recuperando dados do ensino superior brasileiro como exemplo, onde temos diversas colunas a serem utilizadas. Com mais um novo arquivo criado, sempre iremos definir primeiro as cláusulas Select From, inicialmente com asterisco, e após definirmos o nome da tabela, voltamos para escolher os nomes das colunas que desejamos. Nesse caso, iremos resgatar as colunas, o ano em que a pesquisa foi executada, o nome da região em que a instituição de ensino está localizada, a sigla da Unidade Federativa do Brasil, o nome do município, o nome da instituição de ensino, a sigla dessa instituição de ensino, e a quantidade total dos técnicos contratados, que incluem os seus professores. Ao executar esse código, temos como resultado todos os registros recuperados, pois não definimos nenhum filtro. Para isso, como vimos anteriormente, começamos definindo a cláusula Where logo após o nome da tabela, onde a coluna nome da região será igual ao texto Sudeste, lembrando de colocar as aspas para esse tipo de dados. Executando novamente esse código, temos agora apenas os registros recuperados das instituições de ensino dessa região. E como aprendemos, iremos utilizar o AND para definir um filtro em outra coluna, adicionando uma nova característica a esse resultado, onde na coluna a sigla do estado será igual ao texto SP, com as aspas, referenciando o estado de São Paulo. Perceba que existem ainda diversos registros diferentes para os vários municípios desse estado. E quase igual a uma operação matemática, podemos adicionar a essa condicional parênteses para separar a relação entre essas condicionais de outras que porventura quisermos acrescentar. Por exemplo, o filtro precisa ser verdadeiro quando a região for Sudeste e a sigla for SP, nas condicionais associadas pelo parênteses, e podemos inclusive definir o OR, em que aceitamos que a mesma coluna nome da região seja igual ao Sul também. Iremos executar essa consulta, e é importante entender que o agrupamento dessas condicionais pode alterar sensivelmente o resultado final, e irá depender tanto da maneira como desejamos recuperar os dados, quanto da complexidade do seu filtro. Não esqueça de salvar o seu arquivo. Agora que já entendemos a estrutura básica da consulta e as cláusulas obrigatórias, irei aproveitar o código da consulta anterior. Mas antes de prosseguirmos, uma dica rápida da ferramenta Azure Data Studio. Se clicarmos nessa seta para baixo no título da coluna do resultado,
E como estamos falando sobre filtros, podemos selecionar dessa lista de valores aqueles registros que desejamos, e para confirmar, clicamos no botão OK, e para remover os filtros, clicamos no botão Limpar. Lembrando que isso é apenas um recurso visual para facilitar a sua análise. Precisamos sempre definir com antecedência a regra de negócio e filtrar os registros no código SQL, pois dessa forma não recuperamos dados desnecessários e melhoramos a performance da consulta. Continuando, iremos recuperar apenas os registros em que na cláusula where, na coluna quantidade total de técnicos seja maior que 1000 funcionários. Como estamos tratando com números, não é necessário colocar aspas entre o valor, e como também estamos utilizando o operador maior para definir a condicional, podemos acrescentar mais um filtro a essa mesma coluna utilizando o AND, pois nesse caso, queremos recuperar os registros que a quantidade total esteja entre dois valores, maiores que 1000 e menores que 2000. Podemos também agrupar essas condicionais com os parênteses, e com mais outro AND, agora em outra coluna, definir que a sigla do estado será igual a SP. Executando a nossa consulta, temos como resultado todas as instituições de ensino do estado de São Paulo, que a quantidade total de técnicos contratados estão entre dois valores. Podemos inclusive aproveitar esse código da consulta para criarmos um novo arquivo de consulta, agora para executar quase a mesma lógica anterior utilizando outra cláusula SQL de filtro por intervalo. Portanto, definimos a cláusula where logo após o nome da tabela, o nome da coluna, do tipo de dados numérico, e cláusula between, e obtendo os mesmos valores, definimos o intervalo que será filtrado. Lembrando que a cláusula between selecionará todos os registros em que o valor da coluna especificado está dentro do intervalo definido, incluindo os informados, nesse caso o valor 1000 e o valor 2000. Executando essa consulta, recuperamos os registros desejados. E também conforme a lógica anterior, podemos adicionar outro AND, agora utilizando a coluna da sigla do estado, com um valor igual a SP. Executando a nossa consulta novamente, temos como resultado todas as instituições de ensino do estado de São Paulo, que a quantidade total de técnicos contratados estão entre dois valores. Aproveitaremos novamente o código da consulta anterior e criamos um novo arquivo para aprendermos como filtrar a tabela, recuperando apenas os registros que estejam aderentes à condicional por texto. Voltamos no resultado da consulta anterior, apenas para conhecer os dados existentes. Portanto, iremos utilizar a coluna contendo o nome da instituição de ensino. Vejam que temos nos valores palavras como Universidade, Instituto Federal, entre outros. Digitamos a cláusula where, e nossa primeira condicional é que a coluna nome da instituição terá o operador like e o valor do texto que desejamos. Nesse caso irei escrever a palavra Universidade. Executando esta consulta, não recuperamos qualquer registros da tabela, pois nesta coluna, o valor Universidade está escrito em conjunto do restante do nome da instituição. Nesse momento, iremos conhecer o poder do operador like, diferente de utilizarmos o operador igual. Aqui podemos informar que a palavra universidade é parte de um conjunto de caracteres, e com isso, podemos utilizar coringas para definir em que posição esta palavra se encontra no texto. Adicionamos o caractere percentagem após a palavra universidade, informando ao banco de dados que ela está posicionada no início do conjunto de caracteres, assumindo assim que queremos qualquer espaço ou palavra após essa palavra obrigatória. Agora, executando novamente a consulta, conseguimos recuperar todas as instituições de ensino que contêm a palavra desejada no início. Podemos também, alterando a palavra para federal, informar que ela está posicionada entre o conjunto de caracteres, adicionando mais uma percentagem no início. Portanto, executando a consulta SQL, temos os registros recuperados que contêm a palavra federal em qualquer posição do conjunto de caracteres, trazendo não apenas universidades, mas centros universitários, e nesse caso, qualquer instituição federal existente na tabela.